Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar numa passagem que, olha, mexe com muita gente. Tá lá em Mateus 6, versículos 14 e 15. Diz assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai que está nos céus vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E aí, né, fica aquela pergunta no ar. Será que o perdão que a gente recebe de Deus tá, tipo assim, amarrado na nossa capacidade de perdoar? Uma troca direta? Principalmente quando a gente pensa em mágoas profundas, sabe? Coisas que machucam de verdade. O que será que Jesus quis dizer com isso, hein? Oi. Olha, essa é uma questão fundamental mesmo. E, para ir direto ao ponto, baseado no que a gente estuda, a resposta mais curta seria não exatamente como uma troca comercial, sabe? Hum, Não é um toma lá da cá. Isso. A ideia não parece ser que Deus fica ali segurando o perdão, esperando a gente perdoar primeiro para liberar o dele. É mais sutil, mais profundo. A dificuldade persistente, aquela incapacidade de liberar perdão, talvez seja um sintoma, um sinal de que o nosso próprio coração ainda não se abriu totalmente para entender, para viver mesmo a imensidão do perdão que nós já recebemos dele. entendi. Então não é bem uma condição prévia, mas um reflexo do estado do coração. Faz sentido. Exatamente. O foco é a transformação que a graça de Deus opera na gente. Se essa graça nos tocou de verdade, a tendência natural seria começar a refletir essa mesma graça para os outros. E é super importante lembrar que perdoar tem níveis, né? Uma coisa é, sei lá, alguém te dá uma fechada no trânsito. Chato, mas passa. Sim, passa rápido. Outra coisa completamente diferente é lidar com uma traição, um abuso, algo que quebra a gente por dentro. Nesses casos, o perdão não é um botão que a gente aperta. De jeito nenhum. É um processo muitas vezes longo, doloroso, exige tempo, elaboração, Deus sabe disso, Ele conhece a nossa luta. Mas mesmo sabendo da dificuldade, ele aponta o perdão como algo essencial. Essencial para nossa própria cura, né? Essencial. E para a gente entender melhor essa perspectiva de Jesus, tem uma história que ele contou que é a chave. A parábola do servo impiedoso lá em Mateus 18. Ah, sim, essa é forte. Muito forte. Ali Jesus usa uma metáfora bem comum na época. O pecado, a ofensa, como uma dívida. Lembro bem, tem um servo que deve ao rei uma quantia absurda. Impagável mesmo, algo como, sei lá, o salário de milhões de dias de trabalho, né? Uma coisa fora da realidade. Exatamente. Uma dívida impagável, para deixar claro o tamanho da nossa dívida com Deus, das nossas falhas. E aí vem o rei. E o rei faz algo inacreditável, num gesto de compaixão assim, exagerada, né? Fora do comum. Ele simplesmente perdoa. Cancela tudo, zera a dívida. Um ato de misericórdia pura, radical. A expectativa lógica, humana, seria que essa experiência transformasse o servo, né? Que ele saísse dali diferente, tocado por essa graça imensa. Seria um mínimo, né? Depois de receber um perdão desse tamanho. Pois é, mas aí vem a virada chocante da história. Esse mesmo servo, que acabou de ser liberado de uma dívida impagável, encontra um companheiro de trabalho. E esse companheiro devia a ele uma quantia mínima, irrisória, comparado ao que ele devia ao rei, coisa de uns 100 dias de trabalho, talvez. Uma ninharia. E o que ele faz? Agarra o sujeito, exige o pagamento na hora, com violência, e como o outro não tem como pagar, ele manda prender o coitado. É uma crueldade. Assim, incompreensível depois do que ele mesmo viveu. Nossa, é um contraste brutal. Fica muito claro que o coração dele não foi tocado, né? A misericórdia que ele recebeu não gerou misericórdia nele. Passou por ele, mas não entrou. Exatamente. Não houve transformação interna. A graça foi recebida externamente no cancelamento da dívida, mas não mudou quem ele era por dentro. E a ligação com a gente é direta, né? Todos nós temos essa dívida impagável com Deus. Nossas falhas, nossos erros. Sim. Aquela frase do Solzhenitsyn é muito forte, né? A linha que divide o bem e o mal atravessa o coração de todo ser humano. Ninguém aqui é só vítima, ninguém é só ofensor, todos falhamos. Verdade. Todos estamos nesse barco.
E aí entra a questão: como esse perdão de Deus, então, se não é só ignorar o erro? Boa pergunta. Deus não passa pano para o erro, não minimiza a ofensa. A palavra grega-chave usada no Novo Testamento para perdoar é apieme, e ela tem um sentido muito concreto. APM? O que significa? Significa literalmente soltar, liberar, deixar ir. Como quando se libera alguém de uma obrigação, de uma dívida. Então, perdoar nesse sentido é escolher conscientemente deixar ir a ofensa, liberar o ofensor daquela dívida moral ou emocional que sentimos que ele tem conosco. Deixar ir. Isso é poderoso. É. E reter a ofensa, ficar remoendo, é o contrário disso, é não liberar. O teólogo Miroslav Volf tem uma definição que eu acho brilhante. Qual? Ele diz: perdoar é condenar a falta, mas poupar o autor. Ou seja, a gente reconhece que o erro foi errado, a gente não nega a dor, mas a gente escolhe liberar a pessoa da nossa necessidade de vingança ou de pagamento. Condenar a falta, mas poupar o autor. Uau, isso muda tudo. Não é ser conivente com o erro. De forma alguma. É um ato de misericórdia que espelha o que Deus faz conosco. Ele condena nosso pecado, mas em Cristo ele nos poupa, nos oferece um caminho de restauração e nos convida a fazer o mesmo. Isso é muito profundo. E falando nessa dinâmica, gostaríamos muito de saber o que essa passagem ou essa parábola significa para quem está nos ouvindo no dia a dia. Como isso ressoa nas experiências de vocês. Deixem seus pensamentos aí nos comentários. A gente quer muito ouvir. Ótima ideia. É sempre bom ouvir como essas verdades tocam a vida real das pessoas. Com certeza. Mas voltando à questão, e quando a gente não consegue deixar ir? Quais são as consequências práticas de ficar preso nesse ressentimento? As consequências são pesadas. O ressentimento é descrito por muita gente como um veneno. E o pior, é um veneno que nós bebemos, esperando que o outro morra. Forte isso. E muito verdadeiro. Prende a gente no passado, numa amargura que corrói por dentro. E isso não fica só no campo emocional, sabe? Afeta a saúde física mesmo. Como assim? Estudos mostram ligação entre ressentimento crônico e problemas como estresse elevado, pressão alta, problemas de sono, sistema imunológico enfraquecido, até depressão. É um fardo pesado demais para carregar. Além de destruir relacionamentos, claro, fica impossível ter uma relação saudável com alguém quando se está preso àquela mágoa. Exatamente. Impede a cura, impede de seguir em frente. É como ficar revivendo a dor, vez após vez. Alguém uma vez comparou o perdão com a respiração. Achei interessante. Precisamos expirar o perdão, liberar a mágoa, para poder inspirar a paz, a liberdade, o próprio perdão de Deus que já recebemos. Bela analogia. É um fluxo vital. Mas, como a gente falou, reconhecer a importância não torna o ato fácil. É um caminho, é um processo. Sim. E nesse caminho, às vezes, a gente precisa de ajuda, né? Não dá para fazer sozinho. Um amigo maduro, um líder espiritual, um mentor, talvez até um terapeuta ou um conselheiro profissional. Com certeza. Buscar ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. É reconhecer que precisa de apoio para atravessar um terreno difícil. E lembrar daquilo que o Brian Stevenson fala, né? Que cada um de nós é mais do que a pior coisa que já fizemos. O perdão nos ajuda a ver isso nos outros e, talvez o mais difícil, em nós mesmos. Exatamente. E aqui entra uma distinção crucial que às vezes a gente confunde. A diferença entre perdão e reconciliação. Ah, isso é importante. Não são a mesma coisa, né? Não são. O perdão é primariamente um ato interno, uma decisão nossa. É liberar o outro da dívida, na nossa contabilidade emocional, e, principalmente, nos liberar do peso do ressentimento. É algo que a gente pode fazer mesmo que o outro nunca reconheça o erro. Certo. O perdão é mais sobre a nossa liberdade interior. Isso. Já a reconciliação, essa é uma via de mão dupla. Ela exige que as duas partes estejam envolvidas. Pressupõe que o ofensor reconheça o erro, demonstre arrependimento genuíno e, idealmente, faça um esforço para reparar o dano causado. Então, perdoar eu posso decidir fazer sozinho, mas a reconciliação depende do outro também. Exatamente. Eu posso perdoar alguém que me feriu profundamente, liberar essa pessoa no meu coração. Mas a reconciliação, a restauração do relacionamento como era antes, talvez não seja possível ou segura se o outro não mudar, se não houver confiança.
Faz sentido. Tentar forçar uma reconciliação quando a ofensa não foi tratada, quando não há arrependimento, é varrer a sujeira para debaixo do tapete, né? Perfeito. É aquela situação que o profeta Jeremias criticava. Paz, paz quando não há paz. É uma paz superficial, falsa, que não cura a ferida de verdade. E o próprio Jesus, lá em Mateus 18, de novo, depois da parábola, ele dá um roteiro prático, né? Para lidar com ofensas dentro da comunidade. Sim, ele oferece um processo que visa a restauração, sempre que possível. Começa como? Conversando em particular, né? Tentando resolver só entre os dois. Isso. Uma abordagem direta, mas amorosa. Buscar entendimento, clareza. Se isso não funcionar, Aí ele sugere levar mais uma ou duas pessoas como testemunhas, para ajudar a mediar, talvez trazer mais peso à conversa. exato. Não para formar um tribunal, mas para buscar a verdade e a reconciliação com mais apoio. E só se isso também não resolver, aí sim levar a questão para a comunidade mais ampla. E mesmo nesse último passo, quando a pessoa se recusa a ouvir a comunidade, Jesus diz para tratá-la como gentil ou publicano. O que isso significava na prática? Olha, na época, eram pessoas vistas como de fora, que não seguiam as mesmas regras da comunidade judaica. Mas, para o Jesus, isso não significava a exclusão total ou desprezo. Ah, não. Pelo contrário, Jesus era criticado justamente por comer e se associar com publicanos e pecadores. Então, tratar alguém assim no contexto de Jesus poderia significar, ok, essa pessoa se colocou fora da dinâmica de confiança mútua da comunidade neste momento. Mas ainda assim, devemos oferecer a ela o mesmo tipo de amor, de busca, de convite ao arrependimento que Jesus oferecia aos que estavam fora. Entendi. Não é cortar relações para sempre, mas reconhecer a quebra de confiança, manter uma certa distância protetora, talvez, mas manter a porta aberta para a restauração se houver mudança, mesmo que a confiança plena demore para ser reconstruída ou nunca seja como antes. Exatamente. O objetivo final é sempre a restauração, mesmo que o caminho seja longo e complicado. E se essa nossa conversa está sendo útil, está ajudando a clarear as ideias sobre esse tema tão complexo, não esquece de deixar um like aqui no vídeo e de se inscrever no canal. Ajuda muito a gente a continuar trazendo mais análises como esta. Isso aí. Bom, e no fim das contas, a gente volta para onde tudo converge na fé cristã. A cruz. A cruz. Sim. A cruz é o lugar onde a justiça de Deus contra o pecado e a misericórdia dele para com o pecador se encontram de uma forma definitiva. No amor sacrificial de Cristo. Justiça e misericórdia juntas. Juntas, porque como Wolff também observa, uma justiça pura, sem a misericórdia que a gente vê em Cristo, seria destruidora por um mundo como o nosso, tão cheio de falhas. O objetivo final de Deus não é a aniquilação, é a renovação, é restaurar. E tem aquela frase do Desmond Tutu que resume tão bem o propósito do perdão, né? Ele disse que perdoar não é fingir que o erro não aconteceu ou que não doeu. Sim, lembro dessa. É extrair da memória a dor que ameaça envenenar toda a nossa existência. É tirar o poder tóxico daquela ofensa sobre a nossa vida hoje e no futuro. Perfeito. É desarmar a bomba do ressentimento antes que ela destrua tudo por dentro. Então, para a gente ir amarrando as ideias. Perdoar como Deus nos perdoou, voltando lá para o início, parece ser menos uma condição de troca, tipo eu perdoo, então Deus me perdoa, e mais um fruto. Um sinal de que o coração está sendo realmente transformado pela graça dele. Exatamente. É uma evidência de que compreendemos, nem que seja um pouquinho, a dimensão do perdão que recebemos e estamos começando a viver a partir dessa nova realidade. E é um processo que, além de refletir essa graça, é vital para a nossa própria saúde, né? Espiritual, emocional e até física, como a gente viu. Sem dúvida, ao praticar o perdão, mesmo com toda a dificuldade que ele envolve, a gente se liberta desse ciclo vicioso do ressentimento, da amargura, a gente se abre para a cura. E, de quebra, a gente se torna participante da obra restauradora de Deus no mundo. Mesmo quando a reconciliação total com o outro não é possível naquele momento, o nosso ato de perdoar já é um passo em direção à restauração que Deus deseja. Liberta a gente e nos capacita a ser agentes de cura também, isso é muito forte. É transformador. E isso deixa a gente com uma reflexão final, talvez.
Se perdoar é essencialmente deixar ir, como vimos com o afiemi, o que será que cada um de nós precisa deixar ir hoje? Boa pergunta. Duras, culpas que carregamos há tempo demais, expectativas irreais, o que a gente precisa soltar para experimentar mais dessa liberdade que Deus oferece. Uma excelente reflexão para terminar. O que precisamos deixar ir para viver mais livremente? Fica aí para a gente pensar.